Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. O Senhor é maravilhoso, e Deus não está lá em cima nos céus e nos largou aqui, cada um faça o que quiser, e Ele abandonou a sua criação. Absolutamente. Deus se comunica conosco, Deus se revela a nós. A Bíblia está repleta da comunicação direta de Deus com os homens, aos patriarcas, aos profetas, aos discípulos, apóstolos. E o Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com Paulo, o Senhor falou com Davi. Jesus nos falou. Assim como a Escritura diz, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos nossos dias tem nos falado pelo Filho. Deus se comunica, o Pai se comunica, o Espírito Santo se comunica, o Filho se comunica. Deus se comunica com os homens de uma maneira tão maravilhosa. Ele quer falar com você. Nós vamos ver Deus falando com Moisés. Quando lemos aqui o Pentateuco ou a Torá, nós vamos encontrar várias vezes a expressão "e disse Deus a Moisés". E disse Deus a Moisés. Deus falava com Moisés. No capítulo 33, o Senhor diz, do verso 11 em diante, do 7 até o 11, está escrito que Moisés, todos os dias, ele fazia algo muito especial. Ele tomava a tenda, que chamava a tenda da congregação, e Moisés ia bem longe, fora do arraial, montava a tenda. E quando Moisés entrava na tenda, aquela coluna de nuvem que estava sobre o povo, a nuvem vinha e se punha à entrada da tenda. E todo o povo ficava olhando Moisés pelas costas quando ia armando a tenda. E quando viam a nuvem ali, o povo se prostrava e adorava. Cada um na porta da sua tenda se prostrava para adorar a Deus, porque eles viam Deus falando com Moisés. E a Bíblia diz que não houve ninguém como Moisés com quem Deus falasse face a face, porque se falavam como um amigo falando a outro amigo. Este é o nível no qual Deus quer que vivamos, o nível para o qual Deus quer levar você para ser amigo de Deus. A palavra de Deus nos fala sobre Deus se comunicando com os homens. Vamos ver em Êxodo 3, do versículo 4 ao 7. Tome sua Bíblia, abra e leia comigo. Está escrito: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Deus se revelou a Moisés, ali no Monte Horebe, ali naquela sarça ardendo. Sarça é um arbusto normal, comum do deserto. E Moisés, quando viu aquele fogo pegando na sarça, ele disse: Eu vou ver que maravilha é aquela. A maravilha não era a sarça, era o fogo. Que fogo era aquele? Havia tantos incêndios pelo deserto, o lugar muito seco, a baixa umidade do ar, incêndios acontecem. Mas é que os incêndios queimam completamente a árvore, a madeira, o que seja que está sendo consumido pelo fogo. Se você puser fogo numa folha de papel, o fogo vai durar enquanto durar o papel. Acabou o papel, acabou o fogo. Mas aquela sarça, ela não se consumia, não acabava. A maravilha era aquele fogo que não precisava de combustível. Moisés disse: Que maravilha é esta? O que é isto? E quando ele se aproxima, curioso, ele vê que naquele fogo estava a presença de Deus. Aquele fogo que não precisa de combustível, aquele fogo
autoexistente, era a manifestação de Deus e falou com ele. Moisés, Moisés, tira as sandálias, os sapatos dos teus pés, porque este lugar é santo. Deus se revelou a ele. Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus tinha um recado para Moisés. O texto continua dizendo, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Vemos então como Deus falou a Moisés, e a ordem que ele deu foi, Moisés, vai a Faraó e dize, deixa sair o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. Sim, Moisés teria de ir ao Egito. Ele tinha uma missão. Quando Deus fala comigo e fala com você, não é à toa. Ele tem algo para nós fazermos. Ele tem algo para nos comunicar. O primeiro comunicado de Deus é que Ele é Deus e que Ele vê você. Ele é Deus e Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele é Deus e viu essa noite que você ficou acordado, que você ficou virando de um lado para o outro, preocupado, aflito. Ele viu você chorando, Ele viu você sofrendo. O Senhor está presente. Deus, Ele se revela para dizer, eu sou Deus e sei o que está acontecendo. Mas Ele diz, eu tenho algo para você fazer. E para Moisés era uma tarefa muito grande, que ele precisaria de Deus, ele precisaria da presença de Deus, do poder de Deus com ele. E Deus foi com Moisés. Deus te chama e Ele tem algo para você fazer. Ele tem algo nesta geração para você fazer. Uma delas é orar, outra, adorar, outra, pregar. E aí estão os Gideões, orando, adorando e pregando sem cessar, 24 horas. Aliás, orando e adorando, pregar, vamos começar daqui a pouquinho. Quem sabe com você? Bem, o Senhor fala. O Senhor dá instruções a Paulo. Por exemplo, em Atos 22, 17 a 21, nós podemos ler as instruções. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Deus falou com Paulo quando ele estava no templo. Ele foi arrebatado dos seus sentidos e ele contemplou o Senhor. Deus quer falar com você. Ele fala conosco hoje. Ele nos fala em sua palavra. Ele nos fala pelo seu Espírito em nosso coração. Ele está te falando agora através deste programa. Ele fala conosco. Vamos falar com Ele? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser guiado por Ti. Eu quero Te conhecer e eu quero viver para a Tua glória. Eu me entrego a Ti. Te entrego o meu coração, a minha vida, o meu lar, com tudo que sou, com tudo que tenho. E eu quero viver uma vida nova. Eu quero viver livre. Portanto, Senhor, vem ao meu encontro. Entra na minha vida, transforma o meu ser, apaga os meus pecados, Senhor, e dá-me o entendimento da Tua vontade. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Pai, as pessoas que estão orando conosco, visita-as.
Aqueles, Senhor, que estão enfermos, sejam curados. Os que estão tristes, sejam fortalecidos, animados. Recebam toque, alegria do Senhor, entendimento da Tua vontade. Aqueles que estão prisioneiros do inimigo, a mente, ó Deus, cauterizada, sejam libertos agora, em nome de Jesus. Tenham seus ouvidos espirituais destampados e possam receber o toque do Senhor. Abençoamos cada pessoa, cada lar, com o shalom do Senhor, a Tua paz, hoje e até a vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.